Liberado, André? Liga o ar também daí, por favor. Ok? Áudio também? Beleza. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento oficial do meu primeiro curso aqui na BJJ Protec. E o nome que a gente escolheu foi Simplificando Jiu-Jitsu. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como a gente desenvolveu, desde quando eu comecei a criar esse conteúdo, a ideia de organizar ele de uma forma que ficasse mais fácil o entendimento, toda a minha história dentro do jiu-jitsu e o conteúdo que vocês vão encontrar nesse curso, a gente vai falar a partir de agora, né? Nós estamos fazendo essa live à tarde, a gente sabe que muita gente tem compromisso, mas ela vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube, no Instagram também, André? E no Instagram também a gente vai deixar disponível, vou botar alguns trechos depois para vocês verem, para que vocês possam tirar as dúvidas depois, tá? Então quem estiver assistindo agora e que já quiser mandar uma pergunta, uma dúvida sobre o curso, sobre a BJJ Protec, sobre o meu trabalho, pode ficar à vontade, o André está dando suporte aqui, o Rodrigo também. Mas quem estiver assistindo depois, pode também entrar em contato comigo pelas redes sociais para tirar qualquer tipo de dúvida que possa ter ficado a respeito do Simplificando Jiu-Jitsu, da BJJ Protec, do Jiu-Jitsu, do nosso trabalho no geral. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Pessoal, como é bastante conteúdo, eu tô com o meu notebook aqui de teleprompter, então eu vou ter que frequentemente estar ali ajustando ele, mas é para eu conseguir lembrar de tudo, senão pode passar muita informação batida aqui, tá bom? Então a gente vai começar agora falando um pouco sobre quem é o Jean Feijó. Eu sei que a grande maioria das pessoas aí que está sendo alcançada pela live não me conhece ainda, não está tão presente no meu trabalho diariamente. Então eu quero me apresentar para vocês de onde é que vem a minha história, o meu conhecimento dentro do jiu-jitsu e um pouco do meu trabalho, tá bom? Eu sou de Blumenau, então, nasci, criei, me desenvolvi aqui em Blumenau e todo o meu trabalho aconteceu aqui principalmente pela região de Blumenau e hoje está se expandindo para vários lugares do mundo, né? Eu tenho hoje 40 anos e eu pratico jiu-jitsu desde os meus 18 anos, né? Tive uma pequena interrupção no começo e desde então, desde que eu voltei, nunca mais parei e eu sempre treinei com muita intensidade, assim. Não tanta intensidade de ritmo de competição, porque quando eu comecei no jiu-jitsu aqui na minha cidade, na minha região, ainda não era tão alto o ritmo competitivo do jiu-jitsu, mas na questão de estudar, de buscar, eu sempre fui muito assíduo por conhecimento dentro do jiu-jitsu, sempre quis ler o que tinha de revista de conteúdo na época, fitas de VHS, né, as fitas de videocassete que tinham de instrução, acompanhava o MMA, o Vale Tudo, então sempre gostei muito de estudar e de aprender jiu-jitsu. E já participei de seminários dos maiores nomes do jiu-jitsu mundial, né? Tive a grande honra de aprender com o mestre Rickson Gracie, foi um aprendizado ímpar na minha vida, né? Meu grande mestre professor Alexandre Souza, Carlos Dourado, pessoas que me ensinaram muito ao longo da minha carreira, e os grandes nomes do jiu-jitsu mundial, né? Bochecha, André Galvão, Demian Maia, Renzo Gracie, por aí vai, da onde eu consegui sugar o máximo de aprendizado para construir um pouco do meu trabalho hoje, né? Da minha formação, eu sou formado em administração, em marketing e também educação física, também tenho o bacharel e a licenciatura, né? Para quem não está familiarizado, a licenciatura para trabalhar com pedagogia infantil em escolas, né? E o bacharel para atuar no ramo de rendimento, de esporte, no ramo desportivo também. Durante muito tempo, né, eu procurei esse desenvolvimento técnico de educação física para trabalhar com jiu-jitsu, mas quanto mais eu me aprofundava no tema jiu-jitsu, mais eu comecei a entender que o jiu-jitsu é tão mental quanto físico, ou até às vezes eu me arrisco a dizer mais mental do que físico. Então eu também decidi me aprofundar mais no estudo da mente humana. Então eu também tenho formação em programação neurolinguística e em Master Coach, né? Também tenho formação de treinamento funcional, treinamento físico e técnicos para atletas da JOPEV, Universidade Positivo de Curitiba. E tenho uma série de cursos, né, de arbitragem. Tenho também pós-graduação em Jiu-Jitsu. Eu fui convidado para ser um dos professores da primeira pós-graduação em Jiu-Jitsu do mundo, com muito orgulho,
ao lado de grandes mestres como o professor Mestre Barbosinha, Mestre Flávio Bering, Silvio Bering, Robert Drysdale e tantos grandes nomes aí do jiu-jitsu mundial. E eu sou um dos professores dessa pós-graduação também, e também fui aluno da primeira turma dessa pós-graduação, que eu tenho muito orgulho de dizer. Então também tenho pós-graduação em jiu-jitsu e sou professor dessa pós-graduação, né? Na minha experiência dentro do jiu-jitsu, então, eu ao longo da minha carreira, eu sempre participei de competições, mas nunca foi o meu objetivo principal, né? Mas eu sempre entendi que era importante eu ter a vivência de competição pelo fato de eu sempre gostar mais de me dedicar à carreira de professor, né? Então eu participei já de campeonato brasileiro, mundial, sul-americano, fui terceiro colocado no sul-americano, brasileiro eu perdi nas quartas de finais, catarinense tem título catarinense, de Blumenau, das federações daqui, vários títulos menores, né? Mas nunca foi muito o meu objetivo realmente eu me desenvolver a minha carreira competitiva de atleta do jiu-jitsu. Eu sempre me realizei mais, gostei mais de me dedicar à carreira de professor. No cenário mundial do jiu-jitsu, né, a gente ainda tem uma visão um pouquinho diferente de outros esportes, né, de que para ser um grande professor precisa ser um grande atleta, mas a gente pode ver hoje na maioria dos esportes, né, se for ver o futebol, que é a grande referência que todo mundo conhece, os principais técnicos não necessariamente foram grandes atletas, né? E às vezes até o contrário, como o Bernardinho fala no livro dele, né? Pelo fato de ele não ter tanta habilidade física, técnica, como tanto dom natural, né, como ele gostaria de ter, ele sempre teve que estudar muito mais o jiu-jitsu, sempre teve que correr muito mais atrás do que os outros, e isso fez com que ele conseguisse chegar a um bom nível competitivo como atleta, mas principalmente se tornasse o grande técnico, o grande professor que ele é hoje, a grande pessoa que ele é hoje, né? Então essa é uma visão que já está mudando dentro do jiu-jitsu hoje. A gente tem grandes professores, né, grandes mestres do jiu-jitsu ensinando jiu-jitsu que não necessariamente vieram da linha esportiva, né? E também a linha esportiva é a mais visível, né? É a ponta do iceberg, a gente pode falar assim, que é a ponta que mais aparece, mas a gente sabe que o jiu-jitsu é muito maior que isso, e o meu objetivo e o meu trabalho dentro do jiu-jitsu é o mais amplo possível, tentar atender todas as vertentes do jiu-jitsu e não ficar restrito só à parte do jiu-jitsu esportivo, né? Dentro da minha carreira, então, como eu sempre me dediquei a ser professor, eu sempre busquei ferramentas diferentes para eu transmitir o jiu-jitsu. Eu trouxe muitas ferramentas da faculdade de educação física, né, que é basicamente de como ensinar o conteúdo na parte de licenciatura, e de lá tem muita base de ensino de basquete, de vôlei, de futebol e muitos sistemas de ensino que você consegue adaptar também à prática do jiu-jitsu, né? Também trouxe muito da minha faculdade, no meu conhecimento em administração e marketing, né? Na questão de organização, de gestão de processos, de fluxograma, de análise de mercado, de análise de possibilidades, e tudo isso eu consegui trazer de alguma forma para dentro do jiu-jitsu. Além disso, do conteúdo da atividade física, da educação física, toda a parte de fisiologia, de pedagogia da atividade física, mas toda a parte de gestão de processos, de administração, de organização da administração, eu também trago junto no meu trabalho toda a parte que eu estudei da mente humana, né, de programação neurolinguística, de que maneira a gente consegue transmitir melhor a informação, os gatilhos mentais, as associações que a gente pode fazer, de que maneira realmente a informação é fixada na cabeça do nosso aluno, qual a correlação entre aprendizado e emoção, quais as etapas do aprendizado, né? E também a parte de coach, de que maneira você consegue tirar o melhor do seu aluno, de que maneira você consegue colocar ele em dúvida, fazer ele refletir, fazer com que ele crie, foque, busque soluções, tirar a mentalidade do problema, né? Que isso é um reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade hoje é problemática, né? E ela é muito focada em problema. E a gente traz muito isso para o jiu-jitsu. O seu aluno costuma ver muito problema. E se, né? E eu costumo falar que para cada um se tem um porém, né? Cada se vai ter uma resposta. Então, não me venha com problemas, venha com soluções. E o jiu-jitsu faz isso para a gente, né? Ele te permite tu se afundar em problemas se tu quiser, mas se tiver uma cabeça positiva, ele te permite trazer uma solução para cada problema. E a gente aprendendo isso dentro do jiu-jitsu, a gente consegue levar para a nossa vida fora também. Então, como eu falei,
todo o conhecimento que eu trouxe aqui no Simplificando Jiu-Jitsu e tudo que você encontra no meu trabalho dentro da BJJ Protec, você aplica de uma maneira muito forte na parte de competição, na parte competitiva, mas você também consegue aplicar na sua vida fora dos tatames também, porque tudo é ensinamento de jiu-jitsu, né? Que mais então da minha formação é isso, da minha experiência dentro do jiu-jitsu, como eu vinha falando. Então eu também sou professor, né? Fui formado faixa preta pelo mestre Diógenes Dias e mestre Alexandre Souza, e uma grande participação do mestre Carlos Dourado, que é um grande professor que eu tenho muito carinho por ele na minha jornada. Aprendi muito com eles também, mas fui me desenvolvendo também, sempre estudando, sempre pesquisando, consumindo muito conteúdo, sempre participando de seminários, sempre participando de competição. Sempre que eu vou para uma competição com os meus alunos, eu vou quando o primeiro luta, eu fico até o final. Eu assisto todas as competições que são transmitidas também, eu costumo ficar revendo as lutas, analisando as etapas. As nossas metodologias, elas são gravadas semanalmente, então eu sempre estudo o que está acontecendo no cenário da luta e tento trazer para a nossa metodologia, para o nosso trabalho também, para manter sempre atualizada. Ou seja, eu vivo o jiu-jitsu 24 horas por dia, né? E quando eu não estou no tatame, quando eu não estou de kimono, eu fico enxergando a minha vida através do jiu-jitsu. Eu costumo falar que o jiu-jitsu é uma metáfora da vida. Então eu vivo o jiu-jitsu 24 horas, minha esposa é faixa preta também, minha filha faz jiu-jitsu também, nós todos trabalhamos com jiu-jitsu, tudo que eu faço é relacionado com jiu-jitsu e eu amo muito isso, e por isso que eu escolhi o jiu-jitsu para ser a minha vida, né? Então eu falei um pouco da minha experiência também, além de toda essa parte do jiu-jitsu. Eu também sou professor de pós-graduação em jiu-jitsu, como eu falei para vocês. Sou o líder fundador da Aurum Jiu-Jitsu, que é a minha equipe, que ela está presente hoje no Brasil, aqui em Santa Catarina, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A gente é aqui do sul do Brasil. E fora do Brasil, ela também está presente no Uruguai, na Inglaterra, na Irlanda e nos Estados Unidos, né? Então a gente está expandindo bastante o nosso jiu-jitsu pelo mundo. A nossa equipe foi fundada em 2018, pegamos aí um período bom de pandemia, mas ainda assim a gente conseguiu crescer e expandir bastante, graças ao trabalho de todos os professores, né? Então eu sou responsável por desenvolver a metodologia da minha equipe e eu também desenvolvo a metodologia passada na BJJ Protec, né? E por que eu me dedico a esse trabalho? Porque é o que eu faço a minha vida inteira. Eu sempre busquei maneiras de tentar transmitir o jiu-jitsu para os meus alunos. Então, quando eu comecei a entender de que a parte técnica era extremamente importante, eu me dediquei muito a desenvolver toda a parte técnica do jiu-jitsu. Depois eu percebi que, só a técnica é extremamente importante, mas você precisa trabalhar muito a parte estratégica também. Então comecei a estudar e desenvolver muito essa parte estratégica, analisando muita competição. E aí eu vi o trabalho da mente humana, como é importante. Às vezes ele tem toda a parte técnica e estratégica, mas a mente trava na hora. Então eu também fui pesquisar essa parte da mente humana de programação neurolinguística e de coach. Trouxe junto no meu trabalho também. E aí eu comecei a ver como as pessoas aprendem de maneira diferente, né? Algumas precisam de figuras associativas, algumas aprendem de uma maneira mais tranquila, outras você precisa colocar de uma maneira mais intensa. Algumas pessoas aprendem com comandos verbais, outras com comandos visuais. Algumas só aprendem quando você aplica a posição na pessoa, quando ela sente, né? São pessoas sinestésicas. Então eu sempre fui muito apaixonado por essa área e eu sempre fui inquieto no sentido de que, se meu aluno não está fazendo perfeito o que eu queria, é porque eu não estou conseguindo chegar nele da maneira que ele entende o que eu quero que ele faça, né? Eu sempre trouxe para mim a responsabilidade e isso fez com que eu sempre buscasse novas maneiras de entregar o jiu-jitsu para aquele aluno, né? E toda essa minha experiência, toda essa minha vivência, essa busca por conseguir entregar melhor, de uma forma melhor e mais clara o meu conteúdo, foi a base do desenvolvimento desse curso Simplificando o Jiu-Jitsu, que a gente está aqui apresentando para vocês hoje, né? Uma outra parte interessante, né? Hoje em dia é muito comum você ouvir isso o tempo inteiro, as pessoas falando de aprender jiu-jitsu através de conceito, né? Já até virou um clichê, mas eu sempre pensei isso desde que eu comecei no jiu-jitsu, né? Eu não pensava conceitos, eu usava termos comandos, né? Ou fórmulas. Eu tive sempre a minha mente muito mais lógica. Então,
Quando um professor me passava uma técnica, uma posição, ele sempre explicava muito bem, mas sempre ficava me perguntando, mas por que essa pegada aqui e não ali? Por que ali e não ali? E sempre ficava com muitas dúvidas do porquê das coisas, né? E foi o que eu sempre busquei entender e desenvolver. Então eu sempre tive muito presente com vários professores, várias escolas, sempre tentando absorver, perguntando, conhecendo, para eu conseguir entender essa parte, né? E que também a biomecânica, a cinesiologia da parte da educação física também me ajudou muito a eu entender sobre posicionamento corporal, distribuição de pesos, alavancas de força, potenciais de força, e isso me ajudou a entender melhor as técnicas de jiu-jitsu, né? Então, como eu sempre quis entender a partir dessa vivência lógica, e eu logo percebi que o jiu-jitsu era infinito, eu nunca ia conseguir saber todas as técnicas, né? Eu comecei a reparar assim, que os professores no geral, assim, não criticando, mas é como é feito o processo normalmente. Mas no geral, eles ensinam técnicas, são aulas de técnicas. Hoje ensinam armlock, né, e às vezes até técnicas separadas umas das outras, né? Hoje um armlock, amanhã uma queda, aí na outra aula uma raspagem, depois volta para uma passagem, né? Às vezes elas não criam uma conexão. E aí eu reparei que desse jeito era muita informação e impossível de armazenar toda ela. Então, de que maneira eu poderia criar pequenos comandos ou pequenas informações que elas pudessem ser usadas em todas as técnicas? Então, é o trabalho que a gente fala hoje de conceito, né? Então, ao invés de eu ter essa informação para essa técnica, essa para essa, uma informação separada para cada técnica, o que todas essas têm em comum? E aí eu crio uma fórmula a partir dali, um conceito, né? O que todas as outras têm em comum em relação à estratégia? Então eu consigo criar um conceito estratégico. O que todas elas têm em comum em relação à mecânica corporal, à distribuição de peso, né? Ao controle de quadril. Então eu consigo criar uma fórmula em cima de quadril. Então dessa forma, você começa a entender o porquê dessa pegada. Essa pegada serve para isso, isso, aquilo, aquele outro. Então, toda posição em que você usa aquela pegada, você sabe o que você pode tirar dela e qual a função. Então, fica muito mais fácil o entendimento na hora de executar a posição do que simplesmente ter que decorar. Ah, era o braço esquerdo ou o braço direito, e não lembrar, né? E quando você começa a entender a partir dessa forma, toda vez que você perde aquela pegada, por exemplo, eu tinha uma pegada que impedia o meu adversário de girar para fora, né? Então toda vez que eu perco aquela pegada, eu sei que aquela pegada tinha em função de impedi-lo de girar para fora, eu vou buscar uma outra pegada para tentar cumprir a mesma função. E com isso eu começo a aprender outras pegadas também que cumprem a mesma função. E aí eu começo a desenvolver, pô, essa pegada aqui é boa, mas quando eu não tenho ela, aquela lá também supre a necessidade. E aí, além de você, quando você aprende através de conceitos, você aprende as técnicas, mas você também cria. Cria no sentido de que você vai desenvolver sem ninguém ter te ensinado, né? Porque provavelmente aquilo já é feito em algum lugar do mundo, né? Mas no sentido de que não vai precisar que o professor venha te dê toda a informação. Quando você começa a entender os conceitos, as mecânicas, as principais alavancas, toda vez que você se depara com um problema, você pensa já de que maneira você neutraliza e de que maneira você pode progredir a partir dele, né? E é esse o conhecimento que a gente traz aqui no curso Simplificando o Jiu-Jitsu. Você vai aprender conceitos, detalhes, alavancas, uma visão de jiu-jitsu, que quando você se deparar com qualquer posição, você vai conseguir fazer uma leitura dela. Não uma leitura de que, isso aqui é uma guarda-aranha, né? Mas você vai ter uma leitura, pô, ele está com o quadril virado para qual lado? Então a força dele está em qual direção? Ele está com qual perna estendida? Então essa perna faz essa função. Qual perna dele está em contato me dominando? Então essa perna tem essa função. Ele está com pegada de manga, então para qual direção que ele vai me jogar? Ele está com pegada de lapela, então ele está querendo quebrar minha postura baixa é interessante para ele. Né? Ele está com uma pegada de perna, pô, essa pegada de perna serve para controlar minha mobilidade. Se eu precisar fazer uma blitz, eu tenho que quebrar essa pegada antes. Ou seja, a gente vai te trazer um entendimento claro e lógico do jiu-jitsu, que você não vai mais cometer aquele tipo de erro de fazer uma movimentação toda e esquecer da esgrima, por exemplo. Porque você não vai saber que a esgrima tinha que estar ali por ter decorado ela. Você vai entender a necessidade da esgrima
e a mecânica que ela produz, né? Então essa é a função, esse é o propósito do curso Simplificando o Jiu-Jitsu. É tirar o jiu-jitsu da decoreba e passar ele para uma ferramenta lógica, aonde você vai desenvolver um entendimento do jiu-jitsu e você vai, a partir daí, conseguir entender todo aquele outro processo. Eu costumo falar para minha professora de inglês, Bia, um abraço, Bia, se você estiver assistindo, eu costumo falar para ela que quando a gente está ensinando aulas de técnicas, é como quando ela me ensina palavras em inglês, né? Um vocabulário de inglês. Então eu posso, de repente, aprender um monte de vocabulário, eu tenho um vocabulário gigantesco de inglês. Só que se eu não aprender a compor a frase, se eu não aprender a conjugação, se eu não aprender a organização da frase, eu não vou conseguir me expressar direito, eu não vou conseguir produzir belas frases e não vou conseguir ter o objetivo que é a comunicação. Então, quando a gente aprende só técnicas, é como se a gente estivesse aprendendo uma série de palavras. E quando você aprende através de conceito, você aprende a usar essa série de palavras da melhor maneira possível. Então imagina que na sua escola de jiu-jitsu você vai aprender uma série de palavras e através do curso Simplificando o Jiu-Jitsu eu vou te mostrar de que maneira você usa melhor aquelas palavras, qual a palavra que serve mais para o que você quer expressar, de que maneira você expressa com o mínimo de palavra possível e se torna melhor entendido, ou seja, de que maneira você pega todo o conteúdo que você já conhece e tudo que você vai aprender e organiza ele de um jeito que fica fácil o entendimento, a progressão e fica fácil para você usar de uma maneira mais intuitiva e mais inteligente. Certo, pessoal? Acho que esse é um bom resumo da proposta do curso, do que é o Simplificando Jiu-Jitsu, tá? E agora eu vou falar de um outro tema que é bem interessante, bem pertinente também e tem muito do que eu quero fazer com essa proposta do Simplificando Jiu-Jitsu, né? Que é o paradoxo da escolha. Então eu até comentei numa live que a gente fez recentemente, na semana passada, sobre o paradoxo da escolha, né? Eu acredito que você, assim como eu, já perdeu horas e horas procurando um filme para assistir numa stream aí de vídeos, né? De filmes. Isso é comum porque pela quantidade de opções que ela joga pra gente, né? Tem uma pesquisa que fala que quanto maior as opções que a gente tem, maior o nosso índice de infelicidade, porque a gente, em vez de tomar uma decisão e seguir firme por ela, a gente começa a pensar nas que a gente deixou de lado, não na que a gente escolheu, mas que a gente deixou de escolher. E aquilo faz com que a gente acabe meio frustrado às vezes. Além do que, a nossa demora em tomar decisões, né? Então, quando a gente aprende muita técnica no jiu-jitsu, muita coisa nova o tempo inteiro, muito conteúdo diferente, né? Pô, são umas 20 guardas diferentes, umas 50 quedas diferentes, mais um monte de passagem, raspagem, um monte de coisa. Você tem muita informação e tem uma dificuldade imensa de tomar a decisão, qual informação serve melhor para você, qual é melhor naquela hora, qual combina mais com essa, né? E aí o seu jiu-jitsu fica um jiu-jitsu com muita opção, mas com pouca escolha, com pouca tomada de decisão, sem muita efetividade. Você acaba não construindo nada com o que você sabe, né? Então, esse é um dos grandes, digamos assim, problemas do jiu-jitsu. Eu digo que é um dos grandes problemas, mas também uma das grandes soluções, né? Pelo fato do jiu-jitsu ser infinito, ele é adaptável e ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, de qualquer biotipo, de qualquer perfil, né? Se você é alto, magro, você tem uma guarda que consegue fazer bem. Se você é baixinho, pequeno e forte, tem uma guarda que você consegue fazer bem. Se você é fraco, baixinho, flexível, tem uma guarda que você consegue fazer bem, né? Tem um jogo que você consegue fazer bem, tem um lugar que você consegue dominar seu adversário bem. Então o jiu-jitsu ele é adaptável para qualquer tipo de pessoa, qualquer biotipo, qualquer limitação que você tem, você consegue adaptar o jiu-jitsu. Isso é fantástico, o que torna o jiu-jitsu essa arte marcial tão incrível, né? Porém, esse excesso de possibilidade, esse excesso de informação, ele acaba se tornando um problema na hora que você quer tirar o melhor rendimento e você acaba se vendo perdido na hora de tomar decisão. Então, o objetivo do Simplificando o Jiu-Jitsu, ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar entendimento para que você aprenda a tomar decisões, tanto na hora de treinar,
como você aprende a organizar suas lutas, como você aprende a organizar os seus treinos, como você aprende a organizar a sua estratégia de luta, até a parte realmente da luta propriamente dita, né? Quando você faz uma queda, você já pensar a queda conectada com a passagem que vem a partir dela, né? Você já executar essa passagem de guarda, já pensando lá na finalização que você vai fazer. Eu já vou passar esgrimando o braço porque eu vou montar e vou tentar um armlock com os dois braços esgrimados, por exemplo. Você não esperar aplicar a queda, parar para ver como é que vai passar. Passar a guarda, parar para ver como é que vai montar. Montar, parar para ver como é que vai finalizar. É isso que deixa o nosso jiu-jitsu quebrado, sem conexão e que faz com que a gente fique perdido muitas vezes, né? Quando você aprende a construir sequências lógicas de jiu-jitsu, que é o que a gente ensina aqui nesse curso Simplificando Jiu-Jitsu, você começa a pegar as técnicas que você já sabe e organizar elas em sequências. E você começa a conectar umas nas outras. E vai ver que sempre que está saindo de uma ou que está executando uma, você já consegue preparar a outra, já consegue trabalhar a outra, que vai deixar o seu jiu-jitsu muito mais justo, coeso e muito mais eficiente, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo nos meus seminários. É como se eu tivesse tudo que eu aprendesse no jiu-jitsu, eu colocasse numa prateleira dentro da minha cabeça, né? Tá tudo jogado lá numa prateleira. Então hoje eu aprendi armlock, coloquei aqui. Hoje eu aprendi uma queda, eu já botei aqui do lado, uma passagem aqui do lado, uma pegada de costas aqui. E aí eu fui colocando todas as informações ali. Só que se eu não organizo elas, eu estou lutando, daí eu penso, eu vou usar essa queda aqui, eu venho e executo a queda. Aí eu quedei, agora vou ver essa passagem aqui, venho usar. Aí eu paro na lateral, vou usar essa finalização do controle lateral. E aí essa tomada de decisão na nossa mente aí são milésimos de segundo que fazem toda a diferença, né? Quando você começa a organizar o jiu-jitsu dentro da sua cabeça, você começa a criar sequências, então essa queda fica boa com essa passagem, que quando o meu adversário vira de costas eu vou para as costas aqui, e se ele vira de frente eu vou para a montada aqui. Na sequência das costas eu vou para cá, na montada eu vou para cá. E aí ele começa a criar essa organização. Então ele não fica mais pegando coisas picadas de todos os lados, ele já pega aquele combo, já traz para ele e já vai aplicando, tudo na sequência e tudo muito bem conectado, né? E começa a criar uma espécie de fluxograma na nossa cabeça, né? Eu apliquei essa queda, ela deu certo, sim, vou para cá. Não, então eu venho para cá. A partir daqui resolvi puxar de guarda. Vou fazer a guarda de la riva, consegui a de la riva, vou para cá. Não consegui, vou fazer fechada, vou para cá. Então você começa a criar um monte de fluxogramas na sua cabeça, mas de uma maneira organizada, que a hora que você inicia uma dessas peças, as outras já vêm brilhando e já vêm te acompanhando para que você possa conectá-las. E dessa forma para de dar aquele branco, para de você se sentir perdido e não conseguir conectar as suas posições, né? Que é o que a gente vê muito as pessoas falando, deu um branco aqui, né? Tô me vendo perdido, não sei para onde ir a partir daqui. Né? Eu falo pro meu aluno, às vezes meu aluno para no controle lateral, ele fala, professor, agora não sei o que fazer. Eu digo, tu não sabe montar, tu não sabe fazer americana, tu não sabe fazer armlock, não sabe estrangular. Daí ele fala, sei, então tu sabe o que fazer, tu só não conseguiu tomar a decisão na hora certa, no tempo certo, né? Então esse é o propósito do nosso curso, né? A gente resolver ou ajudar a resolver esse problema do paradoxo da escolha dentro do jiu-jitsu e organizar o jiu-jitsu de uma maneira mais tranquila dentro da sua mente, tá bom? Pessoal, a partir de agora eu vou começar a explicar um pouquinho dos tópicos do curso, vou tomar uma aguinha primeiro, e aí se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que eu falei até agora, fiquem à vontade de mandar aqui, tá bom? Tem alguma pergunta ali, André? Uhum. Já tá com desconto, né? Deu algum problema aí na live, André? Não, né? Me assustei quando vi tu aí, apavorado. Bora, pessoal! Galera, foi obrigado a tomar uma aguinha que eu falo demais, né? Então vamos lá. Galera,
teve uma pergunta aqui, o Rodrigo falou, alguém perguntou se vai ter cupom de desconto, tá? O nosso curso ele já subiu na plataforma com desconto, ele tá já num preço bem mais acessível do que é o valor de mercado agora. Oi? São 4 horas de aula, galera. 4 horas vocês vão ouvir eu falando, hein? Vocês vão enjoar da minha cara e da minha voz. São 4 horas de curso, um curso bem completo, né? É a espinha dorsal do meu conhecimento no jiu-jitsu, tá num preço bem acessível, tá? E aproveitando essa pergunta, para as primeiras pessoas que comprarem, que adquirirem o meu curso, eu vou dar um ano de mentoria através de um grupo que a gente vai fazer, um grupo exclusivo para as primeiras pessoas que adquirirem um curso. Através de um grupo de WhatsApp, eu vou lá dar mentoria, tirando dúvidas de vocês, tanto sobre o curso, sobre estratégia, sobre jiu-jitsu, sobre todo o nosso conhecimento, tudo que vocês quiserem saber referente ao jiu-jitsu, aulas, tudo que você precisar, a gente vai estar debatendo nesse curso exclusivo. Lá no final da nossa live eu explico para vocês um pouco como vai funcionar, tá bom? Então vamos lá. Nosso curso, nosso primeiro módulo, né, a apresentação do curso, e a gente começa a falar da visão geral, da progressão do jiu-jitsu, né? Muitas vezes você pratica jiu-jitsu e não entende como ele funciona, qual é a progressão, né? Então, o jiu-jitsu, né, a gente entende que a progressão dele natural é aproximação para encurtar a distância. A partir dali você pode já buscar uma finalização, mas normalmente vai encurtar a distância, derrubar o seu adversário e a partir dali buscar controlá-lo de uma maneira efetiva e segura, né? Eu digo isso porque às vezes a gente fala assim, defesa pessoal é para machucar, para bater. Não necessariamente. Você pode estar numa situação de festa, de família, e você tem um primo, um tio, alguém alterado, e você quer controlar aquela pessoa de uma maneira que ela não machuque ninguém e que ela também não se machuque. E o jiu-jitsu te permite fazer isso também. Eu acho que é daí que vem a parte da arte suave do jiu-jitsu, porque todo o resto não é muito suave não, né, galera? Mas essa é a questão de eu poder controlar alguém sem eu me machucar. E como eu falei na nossa live de passagem de guarda, né? A gente ouviu falar historicamente que o jiu-jitsu é feito para uma pessoa teoricamente mais fraca vencer alguém bem mais forte, né? E ela consegue isso porque ela elimina o maior potencial de força, que é a força de massa mais movimento, que é a força cinética, né? Toda vez que a gente está em pé ou que a gente está usando as pernas, a gente consegue produzir muito mais movimento e gerar muito mais força. A partir do momento que você encurta a distância e principalmente que você derruba o seu adversário, você já controla muito mais da força cinética dele, da força que é gerada através do movimento unido da massa, tá bom? Então, esse é um ponto de progressão de luta. Então, a progressão, pô, deu uma gaguejada, a progressão natural, encurtar distância, derrubar, passar a guarda, imobilizar da lateral, da montada ou das costas e chegar à finalização, à desistência. Essa é a progressão natural do jiu-jitsu, né? As regras de competição seguem exatamente essa progressão, né? Então, a queda, a raspagem te colocam numa determinada situação, a passagem já te coloca em outra, a montada, a pegada de corte te coloca em outra situação, por isso que cada uma delas tem uma pontuação específica, e essa pontuação se refere à progressão de luta e a gente explica isso no curso, né? A gente fala muito sobre a parte de defesa pessoal e jiu-jitsu esportivo, que são as duas áreas que eu gosto bastante, né? E eu tento trazer para vocês de que, na minha visão, elas não estão tão distantes como parece, né? Claro, tirando a parte de soco e chute que a gente tira, mas elas estão muito mais próximas do que a gente imagina e a gente fala disso no curso, tá? No módulo seguinte, a gente começa a falar sobre a organização da luta, né? Que é uma das coisas que a gente peca muito no jiu-jitsu. Pelo fato do jiu-jitsu ser treinado a partir de técnicas isoladas, a gente treina uma raspagem, outro dia treina uma passagem, outro dia treina uma finalização da guarda fechada, né? Então é natural que algumas pessoas não tenham conexões, não tenham metodologia e não tenham aulas interligadas. Então muitas vezes a gente vê muito comum o aluno fazer um movimento, o atleta de competição fazer um movimento e parar, e não entender a progressão de luta a partir dali. E às vezes desperdiçar boas pegadas, desperdiçar um bom controle por não entender aonde está. Um outro fator que a gente vê muito também, né, muito comum,
o aluno ser muito bom no determinado tipo de guarda, mas ele não trabalhar o processo de como chegar naquela guarda. O aluno dizer que ele é perdido por baixo, mas ele não procurar uma guarda de segurança e ele não entender como ele chega naquela guarda de segurança de todos os lugares, né? Então vocês estão vendo que mais importante do que você saber 30, 40 tipos de raspagens diferentes de meia guarda é você entender como você chega na meia guarda e como você executa uma raspagem, né? E isso vai tornar essa raspagem muito mais eficiente do que você saber 30 posições e não consegue chegar nela, né? Eu costumo falar, meus alunos, tem um aluno muito bom de guarda X, mas às vezes não consegue chegar na guarda X. Então, tudo aquilo que ele treina, uma boa parte do que ele treina, ele não consegue botar em prática porque ele costuma treinar a guarda X dali para frente e não tanto o processo de como chegar naquela guarda X sob pressão e de diversas formas diferentes, né? Uma outra coisa muito comum, que horas tem, Rodrigo, por favor? Que horas tem? 3h40. Pô, vou ter que dar uma acelerada, pessoal. Uma outra coisa muito comum dentro do jiu-jitsu, a gente começar a aula de joelho, né, pessoal? Pô, para evitar machucar de queda, pô, beleza. Mas foge totalmente do propósito do jiu-jitsu, né, que começa de uma luta em pé. Então, e também um outro ponto que eu falo bastante, a importância de você definir o ponto de partida da luta, né? Eu costumo me basear bastante da minha visão estratégica do livro Da Arte da Guerra de Sun Tzu. Sun Tzu falava assim, o general que define o campo de batalha tende a vencer a guerra, né? Então, definir o campo de batalha eu trago para o jiu-jitsu, como definir em que guarda que eu vou fazer, em que área que eu vou lutar, se eu vou lutar por cima ou por baixo. Se eu for lutar por baixo, que guarda que eu quero fazer, como é que eu começo de uma luta em pé e eu chego na guarda que eu quero te fazer, com as pegadas que eu quero fazer, né? Essa definição de início de luta é muito importante. A partir que eu chego nessa parte, o corpo da luta, como é que eu desenvolvo a minha luta dali para frente, quais são as conexões que eu preciso criar da minha sequência de luta dali para frente, quantos jogos eu tenho que ter por cima, por baixo, como é que eu organizo a luta dessa forma e como é que eu organizo o meu treino dessa forma. Alguma pergunta, né? Não? Tá, beleza. Não chegando à finalização, vai acontecer o final da luta. Como é que eu identifico, como é que eu interpreto o final da luta, né? Se eu estou perdendo, como é que eu construo a minha vitória? Através de pontos, vantagens, tendo que ter uma finalização? Qual a finalização que eu consigo desenvolver no meu treino, que eu consigo chegar nela de diversos lugares diferentes, né? Então, a gente fala muito dessa organização da luta na nossa cabeça para tornar uma coisa mais clara. E aí, para isso, a gente fatia ela em 3 etapas, e aí você consegue, além de organizar melhor a sua luta, também organizar o seu treino. E quando você vai numa competição, você vai começar a identificar assim, eu errei a puxada, e na puxada o adversário já colou e eu não consegui botar a guarda que eu queria. Então você vai identificar que você está errando a etapa de início da luta. Então você vai voltar para a academia e vai praticar aquela etapa de que forma você pode melhorar esse processo. Aí você fez todo o processo muito bem executado, ou quase bem executado, porque não chegou na finalização, mas estava ganhando e lá no final da luta seu adversário acelerou e fez a pontuação e virou a luta. Então você vai identificar, pô, eu fiz toda a luta certinha e errei na etapa final da luta. Então de que maneira eu posso treinar, eu posso melhorar o final da minha luta nos meus treinos, nas minhas aulas, né? Então essa organização de luta te ajuda a entender melhor o desenvolvimento da visão estratégica, mas principalmente como você pode organizar melhor as suas aulas e os seus treinos, tá? No módulo 3, eu falo um pouco sobre controle de ansiedade. O controle de ansiedade é muito comum a gente ouvir os alunos falando na parte competitiva, mas a ansiedade atrapalha não só a parte competitiva, atrapalha o trabalho do professor também, atrapalha o desenvolvimento do aluno no treino, faz com que os alunos se distanciem do jiu-jitsu e mesmo que ele continue no jiu-jitsu, se ele não souber controlar a ansiedade, em uma situação de defesa pessoal, por exemplo, ele não vai conseguir soltar o jiu-jitsu dele em prática, né? Então, o controle de ansiedade é fundamental
né, de controle emocional é fundamental para que você consiga colocar o seu jiu-jitsu em prática, seja a parte de luta ou seja a parte de tolerância do jiu-jitsu, né? Que o jiu-jitsu deixa a gente muito mais tolerante, né? Então a gente vai falar no controle de ansiedade sobre conhecimento, desculpa pessoal, o que acontece no nosso corpo durante a ansiedade. A gente vai falar sobre como a gente conversa com a nossa mente, de que maneira a gente questiona o negativo e absorve o positivo. E a gente vai falar sobre a visão da luta, né? A gente traz muito pro jiu-jitsu aquela visão de guerra, vai ser pancadaria, vai ser uma guerra, e isso traz uma carga muito forte para as lutas, né? E quando você começa a olhar o jiu-jitsu através de um jogo, como sendo uma série de tomadas de decisões, você para de ver com aquela carga de matar ou morrer, né? Se eu for fazer uma guerra com o meu adversário, é como se eu quisesse matar ele e ele quisesse me matar, né? Se eu encaro aquilo como uma tomada de decisão, escolha como jogo, acabou a luta ali, eu vou dizer, pô, eu errei nessa tomada de decisão, ou ele fez melhor aquela, ou eu fiz melhor essa, e você traz para uma carga muito mais tranquila de administrar, e tudo isso a gente fala no nosso curso Simplificando Jiu-Jitsu. No módulo 4 eu falo sobre conceitos de trabalho de passagem de passagem e de como fazer guarda, né? Então, eu gosto de trabalhar muito figura associativa, muito analogia e gatilhos mentais. Então eu consegui desenvolver um trabalho para esse trabalho, um conceito, uma analogia de predador de caçada e predador de emboscada, para esse trabalho de passagem de guarda e para o trabalho de como fazer a guarda, que facilita muito a você criar um entendimento. Então todas as posições que você conhece, você começar a olhar através desse conceito de predador, e a gente fala muito sobre as características de cada um deles, você vai começar a pegar esses pontos da característica e começar a arrumar todas as posições que você conhece. Porque muitas vezes o detalhe de você ter feito a posição e ela não ter funcionado, não foi a posição não ser bem executada, ela ter sido executada no tempo errado, talvez na pegada errada, no lado errado, às vezes uma coisa boba ali que você não tinha se atentado, que você vai voltar para a academia, vai treinar aquela posição mais um monte de vezes, vai continuar fazendo certo, mas não consegue aplicar porque o tempo de aplicar ela não estava correto. A estratégia para chegar nela não estava correto. Então, através dessa visão de predador, a gente consegue entender muito melhor tudo aquilo que a gente faz no processo de passagem e tudo que a gente faz naquele processo de defender e de atacar a guarda dentro de uma luta de jiu-jitsu, né? Daí eu falo das características de um predador de emboscada e como eu consigo trazer essas características para melhorar o meu jogo de guardeiro. E a gente fala das características do predador de caçada e como a gente absorve esse conhecimento e aplica ele na hora de efetuar uma passagem de guarda. E você vai ver que é muito interessante essa visão e como ela clareia tudo que a gente já conhece sobre jiu-jitsu, tá? O módulo 5, a gente vai trabalhar sobre conceitos de guarda, né? O que é uma guarda, a origem e a visão atual, né? A guarda, historicamente no mundo da luta, é um posicionamento de defesa. Nas lutas de Muay Thai e boxe, normalmente a guarda é feita com as mãos defendendo aqui em cima e no jiu-jitsu é feito com as pernas e o quadril. Mas de que maneira isso aplica na defesa pessoal, de que maneira isso aplica no jiu-jitsu esportivo. Então essa visão é bem interessante, né? Defesa de agressão, de evitar quedas, como usar a guarda como queda, como contra-atacar. A gente vai falar também sobre a importância dos controles de distância, trabalhar de curta, média e longa distância, a lateralidade da guarda, a importância de fazer guarda de lado, de que maneira definir o lado de trabalho de guarda. Né? Você já deve ter reparado que a maioria das pessoas passam para um lado, raspam para um lado, mas porque normalmente esse jogo já é pré-definido na hora de iniciar a movimentação, né? Não necessariamente uma questão de preferência. E entendendo isso, você consegue trazer para uma questão de preferência, né? O objetivo de cada pegada, eu já falei um pouquinho aqui na live, mas o que cada pegada faz e como é que você consegue melhorar as posições, né? Então, às vezes, até você absorver um conteúdo que não estava completo, mas você entendendo a importância de cada pegada,
essa técnica aqui, se eu botar essa pegada, vai fazer toda a diferença. E aí você começa, como eu falei, a desenvolver posições também, né? Perna de controle, perna de ataque, esse é um conhecimento que mudou minha visão de jiu-jitsu, entender o que cada perna faz, o que cada movimentação do meu adversário faz. Direcionamento de quadril, você com certeza já ouviu muitas vezes falar que o quadril, jiu-jitsu é quadril, né? Se fala muito, jiu-jitsu é quadril, mas o quê? De que maneira? Como assim quadril? E eu sempre enxerguei pelo lado de mobilidade, né? Sempre eu via quadril solto é quadril bom para o jiu-jitsu, né? E hoje eu entendo que o quadril é mobilidade, pressão de quadril, é o maior ponto de geração de força do nosso corpo e também o ponto de transferência de força do nosso corpo. E como o posicionamento do quadril é fundamental. Então, através do meu quadril eu consigo gerar o maior potencial de força do meu corpo. Através do meu quadril eu consigo transferir força da perna para o braço, de um braço para o outro, de uma perna para outra. E através do posicionamento do meu quadril eu consigo aumentar a minha força. E através do posicionamento do quadril do meu adversário eu consigo reduzir a força dele quando eu direciono quadril para o outro lado. Então o direcionamento de quadril é bem interessante, tanto para passar a guarda quanto para fazer. E a gente fala também sobre o conceito de gerar desequilíbrio, a importância do guardeiro estar gerando desequilíbrio, né? No módulo 6, a gente vai falar sobre conceitos de passagem, por que eu faço uma passagem, origem e visão atual, né? O que era uma passagem de guarda na defesa pessoal, o que é uma passagem de guarda hoje no jiu-jitsu esportivo, né? Nós vamos falar sobre que a passagem de guarda, como eu falei, tem a função de evitar o maior potencial de força do meu adversário, que é o quadril unido com as pernas, e as pernas geram muito movimento, então produz muita força cinética, mesmo no chão, o movimento das pernas produzem muita força cinética, então quando você passa as pernas do seu adversário, você consegue eliminar um dos maiores potenciais de força que ele tem, né? Nós vamos falar sobre como encurtar a distância, a importância de encurtar a distância, o controle das pernas do guardeiro, né? Perna de ataque, perna de defesa, sobre como quebrar as pegadas, que pegadas que eu preciso quebrar e como eu quebro essas pegadas, as principais pegadas. Perna de controle, perna de ataque, direcionamento e distância de quadril. A gente vai falar, além do direcionamento do quadril, sobre a distância do controle, a aproximação, né, como é importante esse posicionamento de quadril. Ponta do chicote. Tem um conceito que eu acho bem interessante, que está relacionado ao posicionamento e à pegada, que eu chamo do conceito da ponta do chicote. Você vai encontrar ele aqui também. Gerar desconforto, né? Como o guardeiro vai tentar gerar desequilíbrio o tempo inteiro no passador, o passador tem que gerar desconforto o tempo inteiro no guardeiro. Tem que fazer o guardeiro se sentir mal por baixo para ele criar as brechas de passagem, né? Já tô falando muita coisa do curso, hein, galera? Blitz, né? Como é que funciona a blitz, como ela tem que ser planejada e como ela tem que ser feita, qual a hora de parar uma blitz. O conceito de passar articulação por articulação, conceito de passagem rápida e passagem de controle, quando eu uso cada uma delas, qual a vantagem de cada uma delas, parte de cima com a parte de cima, parte de baixo com a parte de baixo, é um outro conceito que eu uso na hora da passagem e que mudou os meus controles de pegada, eu aprendi a otimizar meus membros inferiores para quebrar pegada também, e você vai ver isso tudo no nosso curso Simplificando Jiu-Jitsu. No módulo 7, é o nosso último módulo, a gente vai trabalhar conceitos de finalização. Finalização de segurança, né? Quando eu estou construindo uma sequência de jogo, qual a melhor opção, né? A melhor opção sempre é a que me expõe menos. Então, como é que eu conecto uma finalização de segurança dentro da minha movimentação? Finalização de risco. Quando é que eu uso uma finalização de risco? Quais são as situações que é conveniente eu arriscar uma finalização que dá muito espaço, que tem muito movimento, né? Uma articulação antes, um conceito que eu acho bem interessante. Quando eu vou pegar o cotovelo, qual articulação que eu tenho que me preocupar mais? Né? Quando eu vou fazer um leg lock, qual é a articulação que eu devo controlar? Sempre pensar uma articulação antes, né? Finalização de treino versus finalização de competição. A gente vê muita gente fazendo umas coisas no treino que a galera até bate,
mas que dificilmente vai bater numa competição. Então, como a gente consegue identificar isso, né, quando usar cada tipo de finalização? Sobre o conceito de ataque duplo, né, gerar conflito na cabeça do meu adversário, fazer ele não saber o que ele deve pensar, para que lado ele deve ir. Ataques de pé e joelho, qual a hora de fazer, qual a hora de abandonar, você que está chegando na faixa marrom agora, ou quer se preparar para a faixa marrom, ou já é marrom e preta, e quer melhorar esse entendimento. Eu vejo a galera pecando muito, não saber a hora de atacar, não saber a hora de soltar a chave de pé. Força de constrição, qual a diferença de usar uma força de constrição ou uma força de potencial máximo, né? Finalização coringa, como eu crio, como eu desenvolvo uma finalização coringa. Bom, pessoal, esse é um resumão aí do que você vai encontrar no nosso curso Simplificando Jiu-Jitsu. Eu quis trazer para vocês aqui uma live mais completa para eu poder apresentar bastante, porque quando a gente fala de como às vezes não desperta tanto interesse, porque é comum que as pessoas esperem achar técnicas mirabolantes e aquelas coisas plásticas lindas, né? E a proposta desse curso não é te ensinar mais técnica, é te ensinar a processar a informação. Né? Então eu costumo falar no meu seminário, eu tenho dado esse seminário agora, galera, e a resposta do pessoal tem sido fantástica em relação ao seminário. Eu costumo falar assim, qual a parte mais importante do computador, né? Não é o banco de dados em si, é o processador, o que processa a informação, né? Então é importante a gente observar qual a parte mais importante da nossa cabeça, o cérebro, que vai processando as informações que a gente tem. Então a gente tem que dar bastante importância para processar a informação. Então você às vezes se dedica muito a absorver informação, mas não a entender, não a processar ela da maneira certa. E a propósito, pessoal, foram 4 horas ou quase 4 horas, Guida? 3 horas e 50 e poucos minutos de curso, galera. Então são quase 4 horas de curso. Eu recomendo que você veja, reveja várias vezes. Eu te garanto, cada vez que você assistir o curso, você vai aprender algo novo ou você vai entender algo novo, né? O aprendizado mental estratégico e conceitual, ele não é muito diferente do aprendizado técnico de treino. Não é ouvindo uma vez que você vai absorver. Você vai ouvir de mim, vai ouvir do seu professor, vai ouvir no seminário, vai assistir de novo aqui no curso, vai ver na BJJ Protec, e aí você vai entendendo o seu aprendizado. Tem coisas que eu passo no curso que eu passei durante 1, 2 anos para um aluno, e aí depois de um tempo ele veio, porra, professor, aquilo que você me falou eu estou conseguindo aplicar agora e está fazendo toda a diferença. Eu digo, pô, mas eu estou te falando isso há 2 anos. Ele, mas agora que eu entendi. Então o processo de entendimento, de aprendizado, ele é um processo demorado, e você ter um curso esse, né? Pô, tem uma galera que fez o meu seminário, mas acabou pegando a informação lá e não praticando tanto. Então você tendo o curso é vitalício, você vai poder ver, rever várias horas, estudar. Toda vez que você vai montar uma aula de passagem, você pode ir lá no módulo de passagem, ver o que você pode tirar dali para ajudar na sua aula. Então é um curso destinado desde o faixa branca ao professor. Aliás, essa é uma pergunta que me fizeram, né? Para quem é o curso? Pô, galera, o curso para faixa branca é sensacional, porque já vai entrar no jiu-jitsu com uma visão totalmente diferente e organizada do jiu-jitsu, mas é interessante também para o faixa preta mais top, que às vezes vai ver o jiu-jitsu de uma maneira um pouco diferente, e principalmente se ele ver professor, se ele for professor, mais do que um entendimento, uma visão diferente, ele vai criar novas maneiras de transmitir aquele conhecimento que ele já tem. Como eu falei para vocês, meu propósito não necessariamente de trazer conhecimento novo, provavelmente vai ter algo novo que você vai aprender, mas uma nova visão sobre o que você já sabe, que vai te ajudar muito, muito a desenvolver o seu jiu-jitsu. Tá, galera? Então, eu espero ter conseguido ser claro aqui. Agora eu quero falar um pouco sobre o curso e a mentoria, tá? O curso já subiu, né, Rodrigo? Já teve venda? Pô, que legal, galera, já tem gente comprando o curso lá. Então o curso já subiu na nossa plataforma agora, já está disponível lá, ele já está com o nosso preço promocional. Vocês podem ver lá, bjjprotec.com. Galera, assistam lá, tem bastante conteúdo legal na BJJ Protec, mas dá uma moralzinha lá no meu curso, que tá bem legal. E o que eu vou fazer, pessoal, eu quero agora... É o primeiro lançamento que eu estou fazendo, eu nem fiz tanta campanha como eu gostaria de ter feito, mas eu quero fazer um grupo pequeno de poucas pessoas, na verdade espero que sejam muitos, né?
mas um grupo das primeiras pessoas que adquirirem o curso. Então todo mundo que adquiriu o curso agora, no início, no lançamento dele, vai fazer parte de um grupo fechado comigo, uma mentoria. E aí nesse grupo vocês vão poder mandar perguntas, dúvidas, esclarecimentos, e eu vou botar lá também, vou alimentar lá mais conteúdos para vocês, complementos, mais didática, mais fonte de pesquisa, para que vocês possam também desenvolver o jiu-jitsu e eu possa participar dessa jornada de desenvolvimento de vocês, né? Então, todo mundo que adquiriu o curso agora nesse primeiro mês, entre em contato comigo ou com a BJJ Protec, a gente vai passar para vocês o grupo e vocês vão fazer parte desse grupo que vai receber mentoria, 1 ano gratuito de mentoria via WhatsApp comigo e a gente vai poder se ajudar a desenvolver aqui, né? Quero fechar aqui então falando de um aprendizado que eu tive com o grande professor Badeco. Uma vez a gente estava conversando e ele falou assim, eu sempre quis ser imortal no jiu-jitsu, né? Tendo uma carreira, construindo uma carreira de competição e sempre, pô, bati na trave, não cheguei aonde eu queria. E hoje eu entendo que a maneira de eu me tornar imortal é eu transferindo um pouco do meu conhecimento para que um dia, quando vocês utilizarem, vocês lembrarem, pô, essa posição aqui foi o Feijó que me ensinou, essa estratégia foi aquela que eu vi no curso lá. Então essa é a maneira que hoje eu quero me imortalizar no jiu-jitsu de vocês, contribuindo de alguma forma no crescimento, na evolução de vocês, transmitindo um pouquinho do meu conhecimento. Então a gente vai fazer essa parceria aí. Todas as pessoas que comprarem o curso agora nesse mês, a gente vai incluir no nosso grupo de mentoria para que a gente possa ajudar no desenvolvimento, na evolução de todos vocês. Galera, no mais, muito obrigado. André, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Pessoal, muito obrigado, né? Sejam todos bem-vindos ao Simplificando Jiu-Jitsu e contem comigo na evolução de vocês. E lembrem, né? Estudem Jiu-Jitsu, estude com a BJJ Protec. Os. E o legal